Pai do Senhor Jesus para todos, boa noite. Vamos ouvir esse louvor ao Senhor. Te servir, meus vizinhos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como foi, depois. Amém? Vamos orar ao Senhor, né? Iniciando a nossa live, agradecendo ao Senhor, amém? Por estarmos aqui. Pai eterno, queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade maravilhosa de poder estar, ó Deus, através dessa rede social, nos comunicando com teus filhos e muitas outras vidas que terão a oportunidade, Senhor, ó Deus, de poder compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus possa fazer uma grande obra na nossa vida, Senhor, e nos instruir mais e mais a respeito desse santo e único e verdadeiro caminho, que é o caminho da salvação. Aceita, pois, a nossa gratidão, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos continuar ouvindo um pouquinho do louvor. Aleluia, nos preparando então para receber a palavra do Senhor. Possa ver para teu rosto virá, escondi, guardada no meu coração, eu não pecar contra ti, Senhor. Palavra escondi, sangue lavei, das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, ser uma oferta agradável. Minha vida a ti consagrei. Amém? Então eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos uma palavra que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. 13 de Romanos. Tá bom? Então vai ser a nossa meditação nesta noite. Quero pedir aos irmãos, né, que os irmãos possam compartilhar depois desse vídeo. Nós também, a nossa igreja está com um canal no YouTube, Igreja Batista Nova Filadélfia e Colégio, IBNFC, são as iniciais, IBNFC. Entra lá, né? Se inscreve no canal, dá o seu like em cada vídeo, todos os vídeos estão lá, você pode depois encaminhar esse vídeo através do Zap para todos os seus amigos, para todas as pessoas que fazem parte do Zap, né? E assim você estará difundindo a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, está escrito em Romanos capítulo 13, no versículo 11, diz assim: e fazei isto, conhecendo o tempo, já é hora, e fazei isto conhecendo o tempo,
já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém? Então, que Deus nos abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Aleluia! Então, essa arma maravilhosa que é a palavra do Senhor. Então, Deus está dizendo aqui, através da sua palavra, que nós temos que rejeitar as obras da carne e nos vestir, né, das armas da luz. O que é vestir, revestir das armas da luz? É tomar posse das armas que nós temos. Paulo, falando aos Coríntios, na segunda carta, ele fala que as armas que nós temos, elas são poderosas em Cristo para quebrar as fortalezas. Que fortalezas são essas? É a batalha contra o mal. É a luta contra o mal. É a luta contra as potestades. Paulo, escrevendo lá aos Efésios, no capítulo 6, ele fala sobre, né, a guerra espiritual que nós temos contra as forças do mal, né? E aí, então, ele manda que nós nos vistamos de toda a armadura de Deus, do capacete, da couraça, né, das sandálias, do escudo, da espada. Ele manda que nós, né, nos vistamos para poder enfrentar essa batalha com o inimigo. Amém? Então, essas armas da batalha, nós temos várias, né? Nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos o louvor, nós temos a adoração, nós temos a consagração, nós temos o propósito, nós temos muitas formas de estar com as armas da luz na nossa mão. Mas o que nos preocupa um pouco é que a maior de todas as armas é a palavra. A palavra é a maior de todas as armas que nós temos da luz. A Bíblia fala que a palavra é o quê? É a espada do Espírito. É a espada. Né? Então, ela é a maior de todas as armas. Ao longo do tempo, eu sempre ouvi falar, né, as pessoas dizerem assim: aquela irmã é irmã de oração. Aquele homem é o homem aquele irmão é o irmão do jejum. Aquele ali é o do propósito. Aquele louva muito bem. Aquele ali é um adorador. Poucas vezes vi alguém se referir dizendo: aquele irmão é o da palavra. Aquele irmão aquela irmã é da palavra. Quando abre a boca, fogo do céu cai sobre todo mundo. Poucas vezes ouvi isso. Então, parece que nós somos revestidos dessas armas maravilhosas, né? Armas da luz, mas a principal, que é a palavra do Senhor, né? Parece que nós deixamos um pouco a desejar quando, né, vamos nos fortalecer daquilo que é o principal na nossa luta contra o mal. Então, qual é a maior arma? A maior arma, sem sombra de dúvida, é a palavra. Então, a palavra de Deus é a maior arma que nós possuímos. Alguns dias atrás, no reino de Deus não há consciência, né? Foi uma obra de Deus, uma revelação, né? Um pastor muito amigo nosso mandou um vídeo para mim, né, falando a respeito dos benefícios da palavra.
E eu até comentei com ele, né? E disse, pois é, tá vendo? Vai me ajudar bastante, porque a live de sexta-feira eu vou tratar desse assunto, sobre a palavra. E esse vídeo trata de um estudo, né, que foi feito, está sendo feito nos Estados Unidos, a respeito da palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias na semana. Então, quando você lê um dia, 2 dias, praticamente não muda nada, não significa nada. Agora, quando você tem uma leitura diária, né, 4, 5, 6 dias, quando você tem aquele hábito de ler a palavra, né, então você começa a receber os benefícios dessa leitura. Então, nesse estudo que foi feito, né, você vê os benefícios maravilhosos que a leitura da palavra proporciona. Por quê? Porque, na verdade, ela é uma espada contra o mal, contra o pecado, né? Então, quando você lê, você se abastece, né, da luz, e as trevas que estão perseguindo, que estão à nossa volta, que até mesmo estão em nós, elas têm que sair. Por isso que a gente diz, né, aonde Deus está, o mal tem que sair. Ou seja, aonde a palavra de Deus está, o mal tem que sair da nossa vida. E é exatamente isso que acontece. Então, quando você lê a palavra, né, então você fica menos triste, menos depressivo, você se livra de muitos pecados, como a ira, a pornografia, os maus hábitos, tantas coisas que nós temos que vem perseguindo, né, o nosso pensamento. Mas quando nós temos o hábito de ler a palavra do Senhor, então automaticamente o capacete da salvação, ele está sobre a nossa cabeça. Então o capacete trava os ouvidos. E aí a gente não ouve, né, aquilo que o inimigo, Satanás, está tentando trazer para a nossa vida. Faz isso, faz aquilo, vai para lá, não sei o quê. Você ouviu ele falar? Não é bem assim e tal. Não é assim que está na Bíblia. E todo esse trabalho de confusão, né? Quando a gente está com capacete, né? Então a gente consegue, né, sair dessas situações. Então a Bíblia Sagrada, ela proporciona, né? Ela proporciona esse bem-estar, porque ela revela, né? Ela traz para dentro do nosso coração a luz de Cristo. E é muito bom, é muito gostoso, né? Então, essa arma é a maior arma que nós temos, né? E ela vai fazendo essa obra continuamente. Continuamente ela vai fazendo essa obra no nosso coração. Então, é um hábito que eu e você temos que adquirir, porque ela é a maior de todas as armas. Então, quando Jesus assumiu o seu ministério, iniciou o seu ministério messiânico, né, ele foi batizado e depois ele foi levado para onde? Foi levado para o deserto, né? Para o deserto, quer dizer, ele foi levado para as condições contrárias. Ele foi levado para o lugar contrário. Ele foi levado para o dia mau. Ele foi levado para aquelas circunstâncias que acontecem na nossa vida, entendeu? Isso significa deserto. Então ele foi levado para lá, né? E aí quando ele chegou lá, ele se deparou com quem? Ele se deparou com Satanás, com o diabo, né? E o diabo então foi tentá-lo, foi tentar derrubar, foi tentar tirar ele da bênção, da graça, né? Da união, da unção com Deus. E aí, quando ele se depara com o diabo, ele sempre usa a maior de todas as armas. Qual foi? Foi a palavra. Então o diabo dizia, não foi assim que Deus disse? Não, está escrito. Não foi assim? Não, está escrito. Então, Jesus respondeu, né, sempre com a palavra de Deus, e venceu o inimigo.
até que o inimigo se retirou dele. Por quê? Porque ele tomou sobre si o quê? A palavra, a espada do Espírito, né? E foi a resposta para vencer aquela situação. Então, nós não podemos desprezar essa arma maravilhosa que nós temos à nossa disposição, que é a palavra de Deus. Amém? E aí, a grande pergunta, né, que se faz é: nós somos servos de Deus, amém? Sim ou não? Sim, nós somos servos de Deus. Agora, nós somos servos de Deus fortes ou nós somos de Deus fracos? Né? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser verdadeiros, certo? Então, nós somos servos de Deus fortes ou nós somos servos de Deus fracos? Bem, se nós temos o hábito da leitura da palavra, então nós temos o hábito de alimentar o nosso espírito. Então a palavra alimenta o espírito. As obras, como nós lemos aqui, né? Rejeitemos, pois, as obras das trevas, quer dizer, as obras da carne, as obras do mundo, né? Elas só podem ser rejeitadas se o nosso espírito estiver forte. Se o nosso espírito estiver forte, nós somos capazes de dizer para as obras das trevas: não, eu não quero, eu não vou fazer. Se nós estivermos fracos, então as obras das trevas, elas dirão: faça isso, e eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu não estou forte espiritualmente. Então, como diz, né, o próprio livro de Romanos, que a carne luta contra o espírito. A carne luta contra o espírito. Ora, quem vence? A carne ou o espírito? Se eu estiver alimentado pela palavra, o espírito vai vencer. Se eu não tiver alimentado, se eu tiver fraco, se eu tiver fragilizado da palavra, então meu espírito estará fraco. O que vai acontecer? A carne vence. Então, eu posso fazer as obras da carne ou eu posso fazer as obras da luz. O que vai depender de eu fazer uma ou outra será o alimento que está em mim. Estão entendendo isso? Estamos entendendo? Ou seja, quanto mais forte no espírito, menos obra da carne. Quanto mais forte na carne, menos obra no espírito. Entendeu isso? Então, esse mais e menos, ele vai ser determinante na minha e na sua vida pela palavra de Deus. Então, por isso que é necessário, né, que nós tenhamos o hábito da leitura. Está escrito lá no Salmo 1, né? Veja, há salmos maravilhosos que nós consideramos muito mais importante, né? Todo mundo na Bíblia sabe o Salmo 23. Todo mundo na Bíblia sabe o Salmo 91. Né? Todo mundo sabe. Mas o Salmo primeiro, né? Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Está lá no Salmo 1. Bem-aventurado o varão, bem-aventurada a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e nela, o quê? Medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Então,
é fundamental, né, que nós tenhamos essa arma para batalha. Né? Está escrito também na palavra do Senhor, né? Bem-aventurado o varão, bem-aventurada a varoa, que maneja bem o quê? A palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Ou seja, conhece a palavra, vive a palavra, né? Respira a palavra, para quê? Para que seja uma arma que esteja em condições de ser usada. Porque nós não podemos esquecer que estamos numa guerra, que nós estamos numa luta. Então nós não podemos usar armas desproporcionais. Então, é claro que as outras armas são importantes. A oração, o jejum, a consagração, tudo é muito importante. Mas olha, eu não posso enfrentar um inimigo, né? Um inimigo que está vindo com um canhão, eu vou enfrentar ele com canivete. O canivete é uma arma? É, mas o canivete não está preparado para enfrentar um canhão. Então eu tenho que, o quê? Eu tenho que usar a arma proporcional, né? Então eu tenho que usar a maior de todas as armas que eu tenho. Qual é? É a palavra. Então a palavra, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter o lugar maior. Ela tem que ter o lugar mais importante. Mais importante na sua vida. Então eu tenho que ser um homem de oração, eu tenho que ser um homem de jejum, eu tenho que ser um homem de consagração, tudo bem, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas eu, acima de tudo, eu tenho que ser um homem, você tem que ser uma mulher, o quê? Da palavra. Da palavra. Se encher da palavra. Né? Para que você, então, seja o quê? Seja uma pessoa forte. Né? A gente canta a vida toda o hino. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme o mal e a morte, quando o mal aparecer. Isso é verdade? Cantar é fácil. Mas quando nós vamos para a realidade, quando nós vamos para, né, o tete a tete com o inimigo, isso é verdade? Infelizmente não é. Infelizmente não é. Tem uma outra estatística, e isso é verdade, né? Uma outra estatística diz que 90% do povo evangélico no Brasil não tem o hábito regular da leitura da palavra. 90%. Deveria ser o contrário essa estatística. Deveria ser 10% não ter o hábito regular, cotidiano. Hã? Não, permanente, não. Mas é 90%. 90%. Entende? Então, todo dia, né, eu mando uma mensagem para a igreja, que é uma oportunidade de se fazer o culto doméstico. Né? Então, eu coloco uma mensagem pastoral, poucas linhas, né? E logo depois eu coloco um salmo, né? Coloco uma leitura bíblica e depois um hino. Então tem a palavra pastoral, tem o salmo e uma leitura bíblica de algum livro da Bíblia, algum capítulo, né? Alguns versículos e um hino de louvor a Deus. Quer dizer, é a oportunidade de você fazer o culto diário. Você sabia que a maioria das pessoas leem só a mensagem? Você sabia? É. Só leem a mensagem. Está lá, salmo tal, capítulo tal, do livro tal. Não leem, não vão lá e ler. Sabe quanto isso gastaria? 5, talvez 10 minutos por dia. Quer dizer, seria um hábito maravilhoso, né? Maravilhoso, para você
né, cultivar o hábito, né, da leitura da Bíblia. Você faria o seu culto, né, na sua casa, no metrô, no trem, né, no ônibus, né, e tal. No seu carro não, só se você tiver de Uber, né? Mas é rapidinho você, né, cultivaria o hábito da leitura da palavra de Deus, né? E tal, aquela coisa gostosa. Mas a maioria das pessoas só leem a mensagem, não vão na Bíblia fazer a leitura. Então, né, como ser forte? Hein? Como ser forte? Como enfrentar esse inimigo? Né? Como vencer as batalhas da vida? Como, de repente, do nada, você é levada para o deserto? E aí? Chega lá no deserto, né? São os problemas, a dificuldade. O que você tem? O que você tem? O que você tem? E lá que o inimigo vai tentar acabar com a gente. Lá que o inimigo vai tentar nos derrotar. Lá que o inimigo vai, entendeu? Porque o campo dele é o deserto. Ele cria o deserto, ele nos coloca no deserto, né, para nos fragilizar e tentar nos derrubar. Entendeu isso? E aí nós temos que ter o quê? Nós temos que ter a palavra. Sem a palavra, né, o nosso espírito enfraquece, a carne aumenta, né? Entendeu? Então, Maria Luciana está dizendo aqui, eu leio sim, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Então, a palavra de Deus é o quê? A palavra de Deus fortalece. A palavra de Deus edifica. A palavra de Deus santifica. A palavra de Deus nos dá o rumo. Gente, para um pouquinho para pensar. Está aqui, ó. Aqui, ó. O que nós lemos? Já é hora de despertar do sono. Já é hora de despertar do sono. Nós não podemos mais ser contados nesses 90% do povo evangélico no Brasil que não lê a palavra de forma regular. Muitas das vezes a gente só lê quando está na igreja, que o pastor chega, irmãos, hoje nós vamos pregar no livro tal, abra sua Bíblia, aí o pastor lê lá 2 versículos, 3 versículos, né? Às vezes um versículo só, você lê, pronto, fecha, só vai abrir no outro domingo. No outro domingo. E mesmo assim, se você for para a igreja. Como é que as coisas mudaram? Como é que as coisas mudaram? Né? Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Sem a leitura regular da palavra, nós não temos como saber a vontade de Deus para a nossa vida. E nós corremos um risco muito grande, porque ela é a bússola. Ela é a bússola. Ela que dá a direção. Ela que nos mantém no caminho. Eu quero dizer, para mim primeiro, quero dizer depois para você, que você está me ouvindo, que ninguém chega no céu sem a palavra. Ninguém consegue acertar o céu, entendeu? Ninguém consegue chegar na porta do céu se não for levado pela palavra. Oração não leva, louvor não leva, adoração não leva, nada leva. Tudo ajuda. Tudo ajuda. Entendeu? Dança não leva, teatro não leva, nada leva. Só a palavra. Todas as outras coisas ajudam. Mas no céu, na porta do céu, quem leva você é a palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou seja, eu sou a palavra. Então a palavra é a bússola. A bússola, ela indica o caminho
e mantém você no caminho. Mantém. O que é manter? Né? É crescer, é edificar, é santificar, é cortar, é fazer aquilo que é necessário para você ter uma nova vida, para você ter um encontro permanente com Cristo nessa grande jornada que nós temos para ir para o céu. Então, porque a nossa salvação agora está o quê? Mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, para os irmãos que entraram agora, né, nós estamos lendo Romanos capítulo 13, versículo 11 e 12 de Romanos. Amém? Então, nós temos o quê? Nós temos que despertar, né? Vamos despertar. Está aqui no capítulo, no versículo 11, ó. Já é hora de despertarmos do sono. Não é possível mais a gente continuar, né, nessa estatística negativa pela qual estamos sendo incluídos. Entendeu? Nós temos que mudar essa situação, porque os benefícios que nós recebemos, né, da palavra de Deus para a nossa vida, eles são imensos. Como se diz, né? São incomensuráveis. Não tem como nós medirmos, né? Que é Deus falando. Aí você pode chegar e dizer assim, pastor e tal, mas quando eu estou na igreja, eu ouço a palavra. Sim, claro, isso é muito bom. E você deve continuar ouvindo a palavra através do pastor, através do líder, através de alguém. Glória a Deus na igreja. Só que, naquele momento, Deus está usando um vaso, Deus está usando um instrumento para falar à igreja. Entende? Então, está usando um intermediário. Quando você lê a palavra, Deus está falando direto para você. Deus está falando direto com você. Entendeu isso? Então, e você está na igreja todo dia? Você está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã e de noite? Você está? Você não está? Né? Você não está? Se às vezes durante a semana você só vai uma vez, que na outra vez você por algum motivo você não pode ir, né? Você trabalha, você isso, aquilo e tal. Às vezes quando você vê, no mês você foi uma vez na igreja, você foi 2 vezes na igreja. Entendeu isso? Então, você não está ouvindo o pastor falar, então você não tem a palavra? Não. O culto é pessoal. Culto é pessoal, né? Você é o santuário de Deus, né? Onde Deus vai se manifestar através do poder e da autoridade do Espírito Santo na sua vida. Então é fundamental que nós possamos despertar, né? E fazer com que essa palavra ela produza todos esses benefícios maravilhosos na nossa vida. Entendeu? Ou seja, o benefício de você ser uma pessoa o quê? Uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. Uma pessoa mais segura, uma pessoa mais centrada, né? Uma pessoa que conhece, né? Vai conhecendo cada vez mais. A Bíblia diz, conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor. Como é que nós vamos continuar conhecendo ao Senhor? Só ouvindo? Isso é bom, mas nós também temos que ler. Nós temos que ler. Entendeu? Nós temos que ir para a leitura. Nós já temos um problema gravíssimo, né, no nosso país, que o Brasil não é o país da leitura. O Brasil não é o país da leitura. Normalmente, nos países mais desenvolvidos, se lê um livro
um livro por mês. Aqui no Brasil se lê um livro por ano. Por ano. Uma pessoa lê um livro por ano. Quando lê. Quando lê. E mesmo assim, quando é extremamente obrigado a fazer a leitura. Por uma questão de uma prova e tal, quem está no colégio, essas coisas todas. Fora isso, nós não temos o hábito da leitura. Por não termos esse hábito da leitura, quando nós nos convertemos, né, e vamos para a casa do Senhor, continuamos com esse mau hábito. Um mau hábito. Qual é? De não ler. Infelizmente, de não ler. Isso nos acompanha. E isso é uma coisa que precisa ser quebrada. Entendeu? Isso é algo que precisa ser mudado. Então a gente precisa ter o hábito da leitura. Porque a gente precisa aprender. Né? Como é que nós vamos guerrear com o inimigo se a gente não sabe, né, como vai entrar na batalha? Quais são as batalhas? A forma de lutar, a forma de guerrear, a forma de atacar, a forma de se defender. Quantas coisas nós precisamos aprender e está lá na palavra. E está lá na palavra. Né? E há momentos que você olha para um lado, você olha para o outro, não tem ninguém. Não tem ninguém. É você e você. E aí quando você diz, é você e você, sou eu e eu, ó, você só pode contar com ele. E aí então, você tem o quê? Você tem a palavra, né? Então, sem a palavra de Deus, nós somos fracos. Então, esse negócio de dizer, eis que surge um povo forte, revestido de poder. Que poder? Que poder? Hã? Que poder? Entendeu? É poder do Espírito? O poder do Espírito, sem a palavra, leva ao fanatismo. Entendeu? O poder do Espírito, sem a palavra, leva ao fanatismo. Está entendendo isso? E a palavra sem o Espírito leva ao legalismo. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter os dois. Eu tenho que ter a palavra e tenho que ter o poder do Espírito. Você está entendendo isso? Então, eu preciso o quê? Preciso fazer, né? Contrabalançar, né? Contrabalançar, entendeu? Então, para que essa arma poderosa da palavra, ela esteja pronta na nossa vida, né? Para que ela venha com o poder. Às vezes, diante de uma determinada situação, isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo. Às vezes, diante de uma determinada situação, né, que você está vendo que é a ação do inimigo, aí você diz assim, o sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Essa palavra só vai ter valor se você estiver forte no Espírito. E forte no Espírito não vem do Espírito só, vem da palavra. Entendeu? Vem da palavra. Então você fala, o sangue de Jesus tem poder. Se você estiver cheio da palavra de Deus, então o sangue de Jesus realmente terá poder. Sairá da sua palavra, da sua boca, essa palavra vai sair da sua boca com poder. Se você não estiver cheio da palavra, essa palavra vai sair da sua boca igualzinha. Igualzinha. O sangue de Jesus tem poder, mas não vai ter poder nenhum. Não vai ter poder nenhum. Entendeu? Por quê? Porque o que produz vida, aquilo que nós falamos, né, é a palavra de Deus que está na nossa vida. Ou seja, o Espírito estando forte ou o Espírito estando fraco.
Então, quanto mais eu leio e medito na palavra, o meu espírito vai se fortalecendo, né? E as minhas armas vão ficando cada vez o que mais poderosas. Entende? Então é hora de nós o quê? De nós despertarmos. Amém? Despertarmos. Para que a nossa vida seja verdadeira, uma vida, né, aonde as batalhas, né, vão continuar. As batalhas vão continuar. Quando estivermos aqui, não vai acabar, né? Agora, nós vamos lutar com aquele que está em nós. Que maior é o que está em você, né? Maior é o que está em nós. Amém? Agora, para ele se manifestar como maior, eu tenho que estar cheio do quê? Da palavra. Então, a minha espada ela não pode estar guardada. Ela tem que estar, ó, em punho, bradando, levantando, cortando, desfazendo todo o poderio das trevas, do inimigo. E quanto mais você tem a palavra, mais rápido você sai do deserto. Entendeu isso? Mais cedo você sai do deserto. Porque a palavra te dá todo o auxílio. A palavra te dá todo o suporte para você poder, né, vivenciar uma nova vida em Cristo Jesus, o Senhor. Então, a noite é passada e o dia é chegado. Ou seja, o tempo chegou, meu irmão. O tempo chegou, minha irmã. Não temos mais. Não temos mais tempo para brincar. Não temos mais tempo para dizer, deixa para depois. Não, amanhã eu vou ler. Amanhã eu vou orar. Não, amanhã eu vou buscar. Não faça mais isso. O tempo está terminando. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Revistamo-nos das armas da luz. Meu irmão, minha irmã, se nós olharmos para o mundo, a gente vai ver que o mundo cada vez mais está em trevas. As trevas estão se tornando cada vez mais densas. As trevas no mundo. Cumprindo a palavra de Deus, por se multiplicar a iniquidade. O mundo está produzindo tremendamente trevas em cima de trevas. E nós só temos uma saída. Uma saída. Não temos duas, só temos uma saída. Para não sermos cooptados, para não sermos levados para essas obras da carne. Vistamo-nos das armas da luz. Então, Deus nos dá essa oportunidade maravilhosa de, mesmo sendo mais frágeis, não fracos, frágeis. Frágil é uma coisa, fraco é outra. Nós, sendo mais frágeis, nós podemos nos fortalecer em Cristo Jesus através da sua santa e gloriosa palavra. Aleluia! Por isso que o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tremendo, né? Como a gente conhece desde, né, anos e anos. Está lá no Salmo 119, versículo 105, né? Lâmpada para os meus pés é o quê?
é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus, pois, nos abençoe e que o nome do Senhor seja glorificado e que eu e você possamos usufruir cada dia mais da leitura regular da santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir um pouquinho do louvor e logo a seguir nós vamos estar orando, tá bom? Vamos orar então? Então coloque assim a sua mão, né, na direção da minha e confie em Deus e confie na sua palavra, na palavra do Senhor. Amém? Eterno Deus e Pai Celestial, estamos aqui na tua santa e gloriosa presença, falando com teus filhos, com as tuas filhas, Senhor, e glorificando o teu santo nome. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra possa se cumprir na vida de cada um dos teus servos. Ó Senhor, que tu possa estender a tua mão de poder, de graça, de misericórdia, que a tua palavra possa continuar fazendo a tua boa obra na vida de cada um dos teus filhos, levantando, restaurando, animando, revigorando, ó Deus, os teus filhos, Senhor. Não permita que eles caiam, não permita que eles fiquem caídos, não permita que eles fiquem doentes, não permita, Senhor, que as portas se fechem, não, mas a tua palavra se cumpra na vida dos teus filhos, porque está escrito, dos fiéis quem cuida sou eu, diz o Senhor. Então eu entrego cada um dos teus filhos nas tuas mãos, para que na vida deles o teu nome seja glorificado e eles possam ser despertados para a leitura diária, cotidiana, permanente, Senhor, da tua palavra, que haja esse hábito novo, bom, maravilhoso hábito na vida de cada um dos teus filhos. Aleluia! Na vida de cada um dos teus filhos. Ó Senhor, estende a tua mão para curar, para libertar, para abençoar, para abrir as portas, Senhor, para operar milagre, maravilha. Que a tua palavra, Senhor, é poder para quebrar e desfazer toda a obra do inimigo, toda a obra do pecado, toda a obra das trevas, caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquilo de errado que nasceu no coração dos teus filhos, Senhor, ó Pai, seja agora quebrado, queimado, destruído, não cresça, mas seja agora exterminado em nome de Jesus. Que no coração dos teus filhos só floresça o resultado da tua gloriosa palavra nas nossas vidas. Aleluia. Que a tua palavra, Senhor, seja tudo, porque ela verdadeiramente é tudo o que nós precisamos. Fica conosco, fica com teus filhos, Senhor, nos abençoe em tudo, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Estamos chegando ao final de mais essa live, né? E quero pedir mais uma vez aos irmãos que possam nos ajudar e transmitir, né, essas mensagens através do YouTube,
né, indo lá no YouTube e se inscrevendo no canal da Igreja Filadélfia de Colégio, IBNFFC, Igreja Batista Nova Filadélfia Colégio, .oficial. Você vai lá, se inscreve, vai lá, dê o seu like em cada vídeo, para que nós possamos então continuar, né, com o canal da igreja ativo, o canal da igreja aberto, amém? Aí você compartilha, né? Daqui a pouquinho, daqui a algum tempo, o vídeo no YouTube vai estar disponível. Aí nós sempre colocamos no zap da família. Aí você pega e manda para todas as pessoas, coloca no teu status e manda para toda a sua família. Tem gente mandando para o Nordeste, tem gente mandando para fora do Brasil, né? Glória, tudo é para a glória de Deus. Não precisa citar o nome, nada. Está em nome da igreja, entendeu? Nós queremos propagar a palavra do Senhor, amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui conosco, aqui participando, amém? Então, Deus abençoe você, tenha uma noite de paz. Nós estamos vendo, talvez nós vamos passar a fazer só uma live por semana. Fazemos terça e sexta, não sabemos ainda se vamos fazer só na terça ou se vamos fazer só na sexta-feira, mas vamos decidir ainda, tá bom? Então, mas terça-feira nós vamos ter ainda a live na terça-feira, tá certo? Então veja que nós temos um assunto muito importante para tratar com os irmãos, amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos dar a bênção, mas lembrar os irmãos que no domingo, né, nós já temos a lição da Escola Bíblica Dominical, o sim e o não de Deus. 9h da manhã, a Escola Bíblica Dominical, 10h o culto e à noite, às 6h, tá bom? Você deve estar lá na casa do Pai para juntos buscarmos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e que o Senhor te dê a paz. E que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, a paz do Senhor. E até domingo na igreja, de manhã e à noite. E na terça-feira nós vamos estar, né, juntos novamente. Deus abençoe. A paz do Senhor.